Olá pessoal, boa noite. Hoje eu estou muito feliz que nós vamos ter um convidado especial na nossa live de hoje. Então daqui a pouquinho eu já vou chamar ele para se apresentar, que é o professor Max. Vou aguardar o pessoal entrar aí. Boa noite pessoal, a Ilana, o pessoal está entrando aí. Vou procurar fazer no mínimo uma live por semana, quero trazer uns convidados especiais para nós estarmos trazendo assuntos pertinentes à estética e também entre a dermoterapia pressurizada, com certeza. E vou deixar a caixinha de perguntas novamente lá nos meus stories. E aí vocês podem estar perguntando. Deixa eu aguardar aí que já vou chamar aqui o nosso convidado. E é isso, pessoal. Vou deixar a caixinha de perguntas. Vocês vão deixando as perguntinhas que ou eu respondo nos stories ou eu faço uma live para estar respondendo para vocês. Boa noite, professor Max. Professor Max, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Boa noite, Jaque. Assim, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um imenso prazer estar participando dessa live com você. Fico assim lisonjeado com o convite, né? E de poder trazer algumas coisas aí que possam acrescentar um pouco mais para todo o pessoal que gosta e trabalha com estética. Tá? Com certeza, nós que agradecemos muito por você ter aceito o convite. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua formação, sobre como você ingressou na estética, para o pessoal estar conhecendo um pouquinho do teu trabalho, que você já atua tempo como professor também. Certo. Bom, a minha formação inicial, eu sou aquela matéria que todo mundo odeia escola, mas tem gente que gosta disso. Eu sou professor de física, né? Já sou formado há mais ou menos uns 15 anos, né? Atuo como professor de física, sou concursado no estado, né? Tenho um cargo público e eu sempre fui muito vaidoso, sempre gostei muito de me cuidar e eu quis arrumar uma outra profissão, né? Para agregar e também mudar um pouquinho a área que eu atuo. Então, eu sempre gostei muito de me cuidar, sempre gostei de saber sobre ativos estéticos, né, procedimentos, enfim. Tenho 39 anos, vocês podem ver que os tratamentos estéticos funcionam, né? Então, geralmente o pessoal me dá uma idade um pouco a menos do que eu tenho. Verdade. E assim, aí mais ou menos uns 7 anos atrás eu decidi investir numa carreira diferente, que seria a estética, né? Fazer uma faculdade de estética e trabalhar com isso, né? E hoje eu divido a minha vida entre professor de física e esteticista, né? Muito E legal. a estética, assim, é muito bacana. Ela me traz muita satisfação, porque é muito bom você poder ajudar uma pessoa com um problema estético. Aquilo, querendo ou não, Jaque, acaba trazendo um pouco de angústia para a pessoa não se sente tão confortável, né? Você vai numa praia, você fica muito inseguro, ou mesmo no rosto, né? Uma acne, um melasma, isso nos deixa muito inseguro. Então, você poder ajudar dessa forma as pessoas é muito gratificante. No final, a pessoa fala, nossa, minha vida mudou. Tipo assim, eu agora consigo não usar tanta maquiagem, eu consigo mostrar melhor meu corpo, eu me sinto muito mais seguro para fazer as coisas que eu faço. Então, isso é muito gratificante. Com certeza, não muda somente a aparência, mas também a autoestima, fatores psicológicos, né? Muda tudo. Sim, porque quando você está bem consigo mesmo, isso se reflete em todos os campos da sua vida, né? Verdade, com certeza. Eu anotei aqui uns assuntos que eu anotei já para não esquecer de te pedir nada. Como a nossa live, o tema é como potencializar os resultados, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como nós, esteticistas, podemos potencializar os nossos resultados nos tratamentos estéticos? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá certo. Bom, eu sou meio CDF, assim, né? Eu gosto de estudar bastante. Então, quando eu me proponho a estudar alguma coisa, eu gosto de ir a fundo, de tentar entender realmente aquele mecanismo, né? Então, com a estética eu também. Então, por assim, eu quero tratar a gordura localizada, eu vou ver tudo que influencia nesse processo e o que tem de realmente de conhecimento científico. Porque, veja só, como cientista, como professor de física,
eu penso que a estética deve ser baseada em conhecimento científico. Então, iniciando a sua pergunta, você tem que se basear em coisas que têm uma comprovação científica, né? Eu acredito que é um dos primeiros passos para que você tenha o resultado. Então, coisas que já são utilizadas, que já são consagradas, que já têm resultados bem estabelecidos, né? Então, eu acho que isso é um dos pontos. E o segundo ponto que eu vejo, assim, muito importante é você entender a fisiologia daquela patologia que você está tratando, né? Porque se você não entender direitinho tudo o que está acontecendo ali, fica difícil você saber o que você vai usar, né? Então eu vou dar um exemplo. Eu chamo de você focar no agente causador. O que está causando aquela patologia, né? Então a gente tem que esmiuçar o que está causando aquilo para tentar ir em todos os aspectos eliminar aquilo ou minimizar aquela situação. Eu vou dar um exemplo assim para ficar mais fácil. Por exemplo, chega um cliente com acne lá no nosso consultório. Então a gente tem que fazer uma avaliação muito bem feita e tentar entender como que funciona a formação dessa acne, quais são os fatores que estão levando essa pessoa a ter a acne, né? Então você tem um fator hormonal, né, geralmente, que vai aumentar a produção de gordura, né, nas glândulas sebáceas. Você tem um engrossamento da pele, né, que a gente chama de hiperqueratinização, né, do nosso tecido, que eu chamo de pele grossa, né, para facilitar, né, esse termo às vezes é um pouco, o pessoal não entende direitinho. Você tem bactérias habitando a nossa pele que adoram se alimentar, né, dessa gordura, desse caldo gorduroso que fica aí, e um processo inflamatório. Então você tem tudo isso associado que vai gerar essa acne. Então, quando eu vou fazer um tratamento personalizado, eu tenho que pensar em todos esses fatores. Porque, por exemplo, alguém chega para mim e fala assim, olha, usa esse creme. Mas, às vezes, esse creme ele vai agir em um desses fatores, né? Mas não vai agir nos 4. Então, se a gente puder abranger de uma forma assim, mais ampla, a gente tem que ir nos 4, né? Então, eu tenho que ir na questão da produção de gordura e de sebo dessa pele. A gente tem que ir na questão das bactérias, eu tenho que inibir esse processo bacteriano. Eu tenho que afinar essa pele, porque quando a pele está grossa, essa gordura não consegue sair. Ela fica aprisionada e isso daí vai inflamar. Não saiu, inflamou, tem bactérias ali e aí você tem um processo bem aumentado, tá certo? Então, é mais ou menos isso. A avaliação é muito importante, né? Então, para que a gente consiga ter resultados assim muito de alta performance, muito mais satisfatórios, eu penso. E muitas vezes cada caso é um caso, né? Um tratamento que funciona para uma pessoa, por causa desses determinados fatores, talvez não seja o ideal para outra pessoa. Eu vou te dar um exemplo disso que você está me dizendo. Às vezes chega aquele cliente com o rosto todo cheio de pápulas avermelhadas, todo inflamado, e geralmente o pessoal pensa assim, eu vou fazer uma limpeza de pele. Não pode fazer limpeza de pele, por quê? Você está com a pele toda inflamada, se você apertar, se você ficar espremendo isso daí, você vai ter um aumento desse processo inflamatório e nunca vai melhorar. Então, qual seria uma terapêutica? Você precisa diminuir esse processo inflamatório. Você vai usar um peeling químico, por exemplo, você vai usar uma LED terapia, por exemplo, você vai usar alta frequência. Então, acalmar essa pele, desinflamar tudo isso, para depois você ir nessa parte da limpeza. Com tratamento, né? Com certeza. Então, você vai piorar. E geralmente, assim, eu já peguei muitas clientes que chegam e fizeram 5, 6, 7 sessões de limpeza de pele e nunca melhoram. Porque você tira ali momentaneamente, mas você não foi na causa. Mas não trata a causa, né? Realmente, exato. Meio que enxugar gelo, né? E uma coisa também, né, falando para a gente concluir essa questão desse exemplo, da acne, se você não, hoje a gente sabe que se você não tratar o intestino da pessoa, né, a alimentação, você não consegue resultados satisfatórios, né? Então, quem tem acne, geralmente tem uma coisa chamada desbiose, né? O que seria isso? No nosso intestino, você tem bactérias ruins e bactérias boas, né? Devido à alimentação
errada da pessoa, você tem uma superpopulação de bactérias ruins e essas bactérias boas diminuem. Então, esse fluxo de bactérias no intestino também vai se refletir lá na pele, né? Então, aumenta a produção da bactéria P. acnes aqui no nosso rosto, devido a essa desbiose lá no intestino, que tem esse reflexo, e aí você tem um processo piorado. Então, por exemplo, você ajustar aí a alimentação da pessoa e também inserir um probiótico, por exemplo, vai ajudar bastante no tratamento da acne. Uhum. E são detalhes que, se a gente não estuda a fundo, né, a causa, acaba fazendo um tratamento superficial, digamos assim, né? Momentâneo, que dá aquela melhora, mas sempre acaba retornando o mesmo problema e você, na verdade, consegue solucionar, né? Dependendo do grau da acne, consegue sim ter uma melhora grande, tratando também a causa dela, né? Então, é um diferencial, é um profissional diferenciado, que com certeza se destaca mais por ter essa opção de conhecimento, esse conhecimento mais vasto para o tratamento, né? Não faz só aquele efeito Cinderela, né? Não só na questão da acne, mas em tudo que a gente for tratar, né? Precisamos também ter esse conhecimento fisiológico, esse conhecimento das causas, esse discernimento na hora da avaliação, que é muito importante, de saber que tem que fazer esse protocolo personalizado. Eu te pedi outra coisa aqui. Eu gostaria que você desse algumas dicas do que a gente pode fazer, por exemplo, num tratamento de redução de gordura, para potencializar os resultados, porque isso é um assunto que tem muita queixa das pessoas que trabalham, que muitas vezes elas não conseguem alcançar um resultado bom, fazem tratamentos com protocolos certinhos, mas falta algo aí, elas não conseguem atingir. Tem pessoas que conseguem fazer o tratamento e ter resultado, e tem aqueles organismos que elas não conseguem tratar essa redução de gordura. Tu tem alguma dica para dar para essas pessoas? Certo, tenho sim, tem algumas dicas assim muito valiosas que dando um pouco de fisiologia e também na minha prática clínica, porque veja só, é importante o conhecimento teórico, mas a questão da prática também é muito interessante, porque você coloca aquilo na pessoa e vê se funciona, se não funciona, vai fazendo ajustes. Então eu digo que o esteticista que eu sou hoje é diferente do que eu fui há 2 anos atrás. A prática agrega muito, né? Então você vai experimentando novos ativos, combinações deles, isso vai te enriquecendo, né? Então olha só, nessa pergunta aí que você me fez, uma coisa muito importante é que a gente entenda que se você não perder peso, Jaque, você não consegue perder gordura. Nem gordura do corpo como um todo, nem gordura localizada, né? Para o nosso corpo perder gordura, ele precisa estar em déficit calórico, né? O que seria isso? Você ingerir menos calorias do que o seu corpo gasta, né? Aí, por exemplo, se você tem um gasto de 1.500 calorias e se você ingerir essas 1.500 calorias, você não vai ter perda de peso nenhum, você vai ficar na mesma, né? Então eu vou lá com a minha mescla lipolítica, a minha enzima, meu ultrassom, enfim, e quebra a gordura, ela vai cair na corrente sanguínea e se o corpo não tiver o que fazer, ela não vai ser eliminada pelo xixi. Gordura não sai no xixi. Se alguém algum dia estiver eliminando gordura no xixi, precisa procurar um médico urgente, porque está com um problema gravíssimo de saúde, né? Então, veja, essa gordura precisa ser utilizada, né, de alguma forma. Então, precisa ter peso durante, nem que seja 1 quilo, 2 quilos. Se a pessoa não perder peso, Jaque, ela não vai ter redução de medida. Porque eu quebro a gordura armazenada. Porque, não é... Quebro a gordura, né? Tá dando uma travadinha. Preciso isso aí. Então, o que eu gosto de fazer? Eu monitoro o peso da cliente, da paciente em toda a sessão, né? Então, a primeira sessão a gente faz uma pesagem, tira as medidas. Na segunda sessão, eu peso novamente e falo, olha, fulana, você não perdeu nada, né? Então, assim, eu gosto muito de ganhar dinheiro, o dinheiro me faz muito bem, feliz, mas eu quero que você tenha resultado, você não está conseguindo.
entendeu? Então, eu vou meio que dando um puxãozinho de orelha para que ela perceba que não existe mágica na estética, né? Existe ciência. Então, se ela não fizer a parte dela, eu posso usar o melhor tratamento, a combinação, não vai haver redução da gordura. E umas dicas importantes, a gente Tá sabe, dando uma travadinha. essa é uma dica assim que eu aprendi que é valiosa. A gente sabe que o nosso organismo, em primeiro plano, ele queima carboidrato, certo? Depois não tendo carboidrato, você vai queimar gordura e, por último, o músculo, né? Proteína. Então, veja só, se a sua cliente vai fazer uma sessão e ela terminou de almoçar, de comer aquele monte de carboidrato, o que você acha que vai acontecer com essa gordura que eu vou quebrar? Nada. Porque, veja, o corpo vai estar processando todo aquele carboidrato do almoço ou do café da manhã que ela ingeriu e, enquanto tiver esse carboidrato, ele não vai nem mexer naquela gordura, não vai ter essa mobilização da gordura, né? Então, o que eu faço? O ideal é que você tenha um preparo da alimentação dessa cliente antes de ela vir fazer a sessão. Isso é muito importante. Porque, veja, se você não tiver carboidrato disponível, adivinha o que ela vai queimar? Essa gordura que a gente acabou de quebrar. Então, isso é muitíssimo importante. No dia da sessão, se a cliente conseguir fazer com que essa ingesta de carboidrato seja a menor possível, a gente tem grandes chances que, de fato, essa gordura localizada ela vai ser eliminada pelo corpo, né? Caso contrário, não tem o que fazer, ela vai voltar. Tá certo? Exatamente. E mesmo porque, se não consumir essa energia, vamos supor aí, falando de intradermoterapia, né? Vai acontecer a lipólise, né? Aquela gordura vai se dividir, o triglicerol e o ácido graxo vai para a corrente sanguínea, mas a gente precisa gastar essa energia. Então, se nós consumirmos, vai ter uma facilitação da perda da gordura local, porque se a pessoa não consumiu muito carboidrato, a primeira energia que ela vai gastar vai ser aquela da lipólise que a gente fez ali no local. Então, Exatamente. ela pode até reduzir medidas, mas com o passar do tempo, fazendo muitas sessões e sem consumir essa energia, ou a gordura vai voltar para o lugar, ou pode até ficar aí ocasionando uma gordura no fígado, trazendo um problema de Colesterol saúde alto, também. exatamente. É perigosíssimo. Você precisa mobilizar essa gordura, porque senão caiu essa gordura na corrente sanguínea, você pode aumentar o seu colesterol. Tanto que esses tratamentos para quebra de gordura, eles são contraindicados para quem tem colesterol alto, justamente por aumentar esse risco. Então a gente tem que ter essa consciência que realmente precisa oxidar essa gordura. Vou dar mais uma dica assim que eu acho muito bacana, né? Fora essa da questão de preparar a sua cliente no dia do tratamento com alimentação. E, por exemplo, quando a gente faz uma eletroforese, a gente manda o cliente fazer uma atividade aeróbica em seguida, não é isso? Sair correndo para poder oxidar aquela gordura lá. Só que no caso, quando a gente faz a intradermoterapia pressurizada, a gente não pode, né, 24 horas, mobilizar essa gordura, porque você pode quebrar essa partícula aí que a gente inseriu, né, e diminuição do efeito. O que eu faço? Corrente russa também aumenta gasto calórico. Então, o que eu faço? Eu pego um aparelho de corrente russa e ligo na perna, por exemplo, no bumbum, numa região, tá trabalhando a gordura. Então eu consigo mobilizar um pouco também dessa gordura, porque a corrente russa ela oxida a gordura também, né? Essa contração muscular necessita de energia e essa gordura acaba sendo mobilizada em forma de ATP para ser eliminada pelo corpo. É uma estratégia também que eu acho interessante utilizar. Perfeito. A Sabrina escreveu aí que da gordura visceral realmente, que também é perigoso, né? Ela falou, né, comentou que gera um ciclo vicioso. E muitas pessoas que trabalham com esses redutores de gordura, às vezes não têm ou não se dão conta disso, que não adianta você só aplicar a mescla ali no local, que ela por si só não vai evaporar essa gordura, não vai fazer algo aí que vai desaparecer. A pessoa não precisa se matar na academia para ter esse gasto. Ela vai conseguir gastar mais facilmente do que uma pessoa
que não aplica, porque realmente é um local que tem aquela gordura mais difícil de ser queimada, né? Mas ela precisa sim estar auxiliando esse tratamento. Isso é muito importante e é algo que depois vai evitar problemas futuros, né? Problemas de saúde realmente para a pessoa. Sim, sim, isso mesmo. E às vezes, já que não precisa nem grandes mudanças. Às vezes, por exemplo, a pessoa toma muito refrigerante, come muito doce. E só de você diminuir ou cortar esse refrigerante, fazer uma caminhada, você já consegue esse déficit calórico que eu tinha falado, né? Você já está diminuindo 200, 300 calorias por dia e aí você consegue perder, né? Então, às vezes nem são grandes mudanças, eu não vou virar rato de academia, nem nada disso, né? Pequenas alterações na rotina já conseguem fazer. Eu estava lendo esses dias que um copo de refrigerante por dia, em um ano você ganha 6 quilos. É muita coisa, é muita coisa. Devagar e sempre, Realmente. né? Dá, E dá para assim, calcular isso. são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, e que não é nem um sacrifício, né? A pessoa ficar. A bebida alcoólica também, se tu puder comentar um pouquinho para Ah, nós, né? Que a a bebida bebida. alcoólica é algo que interfere também ali no tratamento, né? O álcool ele tem calorias, né? Ele é calórico, então, e fora a retenção, né? Então você vai ter um problema duplo aí. Você tem uma latinha de cerveja tem cerca de 150 calorias. É muita coisa. Sabe quanto você precisa correr para perder 150 calorias? Quase meia hora. Então é muita coisa, né? Uma pessoa que tem uma taxa de metabolismo basal de 1.200 calorias, uma latinha de cerveja é mais que 10% do que ela pode consumir no dia todo. Então é muita coisa, né? É Professor bastante Max, coisa. estão pedindo aqui, ó, quem tem colesterol alto pode ter um protocolo especial para também estar Olha, fazendo a redução de gordura? olha, só se a pessoa garantisse que ela vai oxidar essa gordura. Ela teria que estar em déficit calórico, né, realmente, num processo de emagrecimento, para ela ter a certeza que essa gordura não será incorporada no organismo dela. Aí até poderíamos pensar, né? E Sim. acredito que se o colesterol não estivesse numa taxa muito alta, que aí não. Aí Sim, tem aí que não é indicado, mas se a pessoa tem algum problema de colesterol, ela também pode estar fazendo acompanhamento médico, está ir. fazendo o tratamento, né, com indicação médica, fazendo o acompanhamento e fazendo esse gasto dessa gordura que está sendo, dessa lipólise que está acontecendo aí, ela gasta essa energia, então não teria esse problema, né, de estar acumulando na corrente sanguínea e piorando, agravando mais o quadro, né? Então tem que ter Exato. um cuidado especial para esses clientes, esses pacientes que têm problema com colesterol alto. Sim, é muito perigoso, porque realmente você pode estar agravando a função clínica de uma pessoa, né? E isso é sério, é Sim, uma coisa séria. sim, com certeza. Uma outra coisa aqui bacana, que a gente está falando dos nutracêuticos, né? Os nutracêuticos, eles não fazem milagre, né? Mas eles podem aí ajudar nos tratamentos, seja da acne, seja da gordura. Então, o que que a gente teria que poderia usar? Temos a cafeína, né, que é um termogênico. Não é todo mundo também que pode usar cafeína. Quem tem pressão alta ou arritmia cardíaca não é indicado, mas dá uma potencializada. Você tem o chá verde, que pode ser utilizado também, né, como um lipolítico, antioxidante, é bastante interessante. A caquitínia também, para ajudar na retenção de líquido, porque às vezes a barriga ela é um misto de gordura e retenção, né? Então é legal você atuar nas duas frentes, na retenção e na gordura. Meu cliente chega assim barrigudo e às vezes acha que aquilo é gordura, mas grande parte é líquido. Então, reduzir o sódio, né? Aumentar a ingestão de potássio, de alimentos que contêm potássio, não beber tanto, diminuir a bebida, isso tudo vai ajudar aí também nessa questão da retenção, diminuir o consumo de carboidratos, né, de alto índice, que eles retêm bastante água. Então, tudo isso vai ajudar a perder medidas, né? Além da gordura, água, que água ocupa bastante espaço muitas vezes. E, às vezes é barriga de trigo, né? A pessoa tem, a gente chama de barriga de trigo, aquela barriga inchada também quando a pessoa tem intolerância a glúten, tem uma série de coisas aí, né? Que
que podemos avaliar. Uhum. Gostaria que você falasse também do tratamento capilar, se é bom a gente utilizar o mesmo produto para todo mundo, se tem diferença, como que a gente pode estar fazendo o tratamento para os diversos tipos de alopécia, que a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, queria que você falasse um pouquinho, porque capilar é o que está muito em alta agora. Certo. Capilar tá, eu acho que no auge de procura. Os homens, principalmente, começaram a ficar mais vaidosos. Então, Sim, tem uma grande parte masculina que vem também a procurar esses tratamentos capilares, tratamento de barba. Mulheres também com problema de alopécia. Agora, na pandemia, uhum. parece que aumentou muito esses casos, né? Então, queria que você também comentasse sobre isso. Tá certo, vamos lá. Então, assim, mais uma vez, a gente precisa aí saber avaliar e diferenciar, né? Existem vários tipos de alopécia. Você tem uma alopécia androgenética, né? Que é aquela alopécia. Seu pai é calvo, né? Geralmente acomete mais os homens. Seu pai é calvo, as chances de você ser calvo vão ser imensas, né? Então, já com 20 anos, já começam o cabelo a ficar mais fino, aparecem entradas. Então, tem essa situação aí. Você tem uma alopécia que é causada, por exemplo, por falta de vitaminas. A pessoa fez uma dieta muito rígida, muito drástica, e aí acabou tendo essa queda de cabelo, né? Ou algumas medicações, quimioterapia, né? Acaba também causando esse tipo de alopécia. E tem a alopécia aerata, que ela não tem muita... que a forma fica como que eu vou dizer? Uma Umas formas peladinha. geométricas, praticamente, uns Isso, círculos, né? É, sem pelo é nenhum, bem totalmente fácil de liso, né? distinguir, né? Uhum. É, tem essa daí também, que não tem uma causa muito conhecida, né? Então, veja só, aí chega um cliente seu com uma alopecia androgenética. No caso da calvície, eu gosto muito de entender a expectativa que o cliente vai ter em relação a esse tratamento. Isso é muito importante para depois você não cliente frustrado, né? Porque veja só, caso da alopecia por medicamento ou por exemplo, eu tive uma cliente que teve Covid 3 meses depois, né, que geralmente tudo que se faz no nosso couro cabeludo, o reflexo só vai se dar daqui a 3 meses, pela própria fase de crescimento do cabelo. Então, esse cabelo que está prejudicado, ele vai cair, não tem o que fazer. Mas eu estou É importante, né? É importante falar que o resultado pode não ser a tão curto imediato. prazo, né? Tem que aguardar para, né, pelo menos esses 3 meses do ciclo do crescimento do cabelo para estar vendo um resultado mais efetivo. Porque às vezes o cliente está fazendo e ele desanima achando que não está tendo resultado nenhum, mas a gente sabe que precisa esperar esse período para você começar a ver o resultado do tratamento que a gente está fazendo hoje. A gente começa hoje, daqui 3, 5 meses, né? É que você vai ter de fato. Você está nutrindo todo um terreno para um fio que está surgindo, né? Ou aquele que estava prejudicado não tem mais o que fazer. Ele já nasceu em condições ruins, ele vai cair mesmo, né? Não tem jeito. Então, veja só, chega um cliente totalmente calvo, né? Ou com entradas bem pronunciadas. Muitas vezes, já que essa alopecia genética matou o folículo do fio, né? Matou o folículo do fio e aí, né? Tem algum exame que a gente possa fazer para saber se o folículo está vivo ou morto? Infelizmente não tem, né? Então, um cliente tem uma calvície muito pronunciada, eu até posso fazer um tratamento, tudo, irrigar esse couro cabeludo, que os tratamentos vão fazer isso, aumentar a circulação, desentupir esse folículo que muitas vezes está obstruído, né? Mas se o folículo tiver morrido, não há o que fazer, né? Aí só um implante mesmo que vai resolver. Então, quando eu tenho um cliente que tem uma calvície muito extensa, uma área totalmente sem pelo, geralmente quando tem uma penugemzinha ali no meio, a gente sabe que as chances do folículo estarem vivos são muito altas, né? Então, geralmente o resultado vai ser mais positivo e a gente tem essa noção. Porque às vezes pegar um cliente que é totalmente calvo e você fazer um tratamento pode ser que não vá surgir efeito,
né? E às vezes você promete uma coisa e você depois não vai conseguir cumprir. Daí você vai gerar a Temos que frustração. cuidar com as expectativas que a gente gera para os nossos clientes, né? Temos que Isso, cuidar muito. isso é muito importante. Aí chegou um cliente que está no início de uma calvície, né? Então você começa a fazer um tratamento, você vai aumentar essa cabeludo, é, é legal. Vão começar a surgir. Só que ele tem um dispositivo genético que está indo contra tudo isso, né? E aí, o que, que a gente vai fazer? O ideal é que, se o cliente realmente quiser dar uma estacionada, uma freada, é que ele faça um tratamento tomando uma medicação, né? Ele tem um acompanhamento médico também, tomando a finasterida, tomando a dutasterida, que é uma versão um pouco mais forte, vamos pensar assim. Na verdade, ela bloqueia dois tipos de enzimas aí, né? Então, tem um tratamento médico, porque senão, depois de algum tempo, vão começar a cair novamente. O resultado não vai ser tão positivo, né? Você está melhorando aquele couro cabeludo, você desobstruiu, vai começar, mas dentro em breve, a ação do hormônio, do DHT, vai fazer esse cabelo cair novamente, né? Ou o resultado não vai ser tão positivo como poderia ser. Então, eu posso prescrever dutasterida? Não, né? É legal que você peça que o cliente faça um acompanhamento aí com o farmacêutico, com o médico, que vai poder indicar para associar, até porque essas medicações têm efeitos colaterais, né? Então, aí o cliente tem que pensar, né? Vale a pena ou não? Realmente saber o limite da atuação, né? Cada profissional atuando no Exato. seu limite de atuação. Então, assim, Nada. muito importante ter parceria com outros profissionais, porque um complementa o outro, né? Então, é muito legal isso. Eu acho bem importante essa parceria e também não ter vergonha de falar, ó, eu consigo te atender até esse ponto. Agora você precisa procurar uma orientação médica, ou agora você precisa de uma prescrição do medicamento, eu não posso te prescrever. Então, você vai precisar procurar alguém que te prescreva o medicamento para você estar fazendo esse tratamento complementar. Então, acho bem legal isso também. A gente tem que saber o nosso limite de atuação, mas assim, isso não impede que a gente faça tratamentos que vão dar um resultado, porque veja, quando você associa a intradermo pressurizada com uma LED terapia, fototerapia vermelha, um minoxidil tópico, né, fatores de crescimento, tudo isso favorece muito, né, muito o crescimento da barba também, às vezes. Eu estou fazendo um tratamento para aumentar a minha barba, né, mas ela é dura na queda, mas eu estou aí. Uso minoxidil, fatores de crescimento, microagulhamento, LED vermelho, aumentou um pouquinho, né? Mas tem um limite também genético e o cliente precisa ser esclarecido disso. E muitas vezes, dependendo do tipo de calvície, você não vai conseguir cobrir toda aquela área, né? Então, é preciso ter cuidado para avaliar e saber direitinho. Hoje a gente tem disponível muitos nutracêuticos interessantes que a gente pode associar a diversos tratamentos, não só no capilar, né? Mas em diversas áreas aí que a gente faz um tratamento estético, nós conseguimos complementar com os nutracêuticos, que é muito interessante. E gostaria que você falasse se esses nutracêuticos complementam, qual que é a tua visão disso, se é interessante, por exemplo, no capilar, no redutor de gordura, está associando nutracêuticos. No redutor de gordura, né, eu tinha citado a cafeína, que é muito legal, interessante, você pode associar extrato de chá verde, a cactínia também para a questão da retenção, né? Então são coisas assim que vão dar um upzinho. Uma potencializada, né? Vai potencializar, não é o que vai fazer a diferença. Eu vou tomar agora a cafeína e vou poder comer o que eu quiser, né? Não pode, né? Até porque na própria mescla já tem cafeína, né? A cafeína é um ativo lipolítico potente, então vai ajudar. Em relação ao capilar, de medicação, você hoje tem minoxidil oral também, né? Aí já é uma parte médica. Você tem a questão do minoxidil oral, que a pessoa pode tomar. Às vezes ela não quer ficar passando, esquece de passar, tem que passar 2 vezes ao dia. Você pode ingerir. E tem aqueles nutracêuticos de vitaminas. Por exemplo, se você tem uma alopécia
que é por uma carência de vitaminas, a pessoa fez uma dieta, essas não dão resultado bacana. Então, você tem biotina, vitamina A, zinco, uma série de coisas aí que vão dar realmente uma melhora, porque aquele couro cabeludo, ele está com uma deficiência de vitaminas. Essas vitaminas não estão chegando corretamente ali e aí realmente vai ter um efeito bacana. É legal associar tudo isso para que o resultado seja o melhor possível, né? Com certeza. Uma coisa complementa a outra, né? A gente tem o tratamento principal e o complementar para dar aquela potencializada, aquele up, então é bem legal também. E o pessoal tem a disponibilidade, né, para estar associando. E também para dar, eu acho Sim, que até a própria pessoa, quando está fazendo um tratamento via oral, seja de uma vitamina, algum complemento assim, ela acaba lembrando diariamente, né? sim, eu acho. Toda hora ela, eu tenho que tomar agora essa minha cápsula aqui, eu estou Então, fazendo o deixa eu comer tratamento tal, melhor né? que eu estou tomando, né? Eu acho que isso é Uhum. muito legal, acaba É, favorecendo bastante. a parte de lembrar do tratamento diariamente que está fazendo aí, que também tem que ajudar um pouquinho, eu acho bem legal também. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre essa importância de investir agora, depois dessa promulgação da lei de 2018, da lei da estética, investir em formação. Gostaria que você Ah, falasse um pouquinho também para o pessoal que está assistindo. bacana. Até 2018, né, início de 2018, a profissão da estética era um mundo de terra sem lei, né? Então, assim, qualquer pessoa que quisesse, ela poderia se autodenominar esteticista, né? É claro, ninguém ia chegar do dia para a noite fazendo cursos, né? Cursos livres e se Cursos livres. especializando, cursos livres para se especializar, né? Só que o que estava acontecendo? Muita gente despreparada, totalmente despreparada, entrando no mercado de trabalho sem nenhum tipo de conhecimento, arriscando, colocando em risco a pele das pessoas, uma série de coisas. A gente pode aumentar um colesterol de alguém, então é complicado, né? Então, essa lei do esteticista, ela declara, né, quem que de fato pode se intitular esteticista, né, e existe uma formação técnica ou uma formação em nível de ensino superior. Então, assim, quem está começando agora, que se interessa por essa área de estética, que gosta de trabalhar com isso, eu sugiro que invista nessa formação, porque eu creio que em 1, 2 anos, você não vai mais conseguir atuar como esteticista se você não tiver essa formação, né? Você tem o sindicato aí de estética, que já existe, mas ainda não existe o conselho de estética. Mas a partir do momento que existir o conselho de estética, quem não tiver essa formação técnica ou essa formação superior vai estar cometendo o exercício ilegal da profissão, né? E aí realmente é uma situação complicada. Os esteticistas que atuavam há mais de 3 anos antes da promulgação dessa lei, eles foram declarados, não é esse o termo, né, mas direitos Por direito adquiridos, adquirido, né? Uhum. por direitos, desculpe, por direitos adquiridos, e eles têm o direito de exercer, porque já estavam exercendo há mais de 3 anos, então têm um conhecimento notório, saber, né? Sim, Então, exatamente. esses estão resguardados, mas para aqueles que começaram depois de 2018, vai ter a necessidade dessa formação. Então, é o que eu sempre falo, você gosta de estética, está começando, invista paralelamente num curso de formação técnica, tem cursos de 1 ano e meio, ou mesmo superior, né? Para conseguir aí exercer da melhor maneira e não ter problemas com a lei. Desculpa aqui para Exatamente, fazer um barulho. porque está travando um pouquinho. O pessoal acha que fazendo um curso livre já está apto a trabalhar com procedimentos estéticos. Não falo só de intradermoterapia, mas de intradermoterapia também. Então, o curso livre ele vai te ensinar uma técnica. É um curso que ele não tem reconhecimento pelo MEC por questão da carga horária também. Então, assim, é um curso, como o próprio nome já diz, livre. Qualquer pessoa pode fazer. Mas para atuar, você vai ter que ter um amparo legal, e digo não só pelo amparo legal também, eu sempre incentivo as pessoas a estudarem. Então, busquem se profissionalizar, busquem fazer pelo menos um técnico,
busquem fazer uma formação superior, porque hoje está muito facilitado para o pessoal ter esse acesso, né? Não está mais. A gente sabe que está tendo várias promoções de cursos superiores, de técnicos, que a pandemia conseguiu esse barateamento, várias formas de parcelamento. Então, vejam o curso que vocês se enquadram melhor, ou de estética, ou biomedicina, que depois vocês podem também se formar biomédico esteta. Tem Sim. muitos farmacêuticos, enfermeiros, físio, que também estão se especializando em estética e trabalhando também nessa área. Então, acho muito legal essa busca. Eu sempre falo que não é gasto, né? É um investimento. É um Educação, investimento eu que você faz. como professor, né, não tem como contrariar. Educação, conhecimento não é gasto, é sempre investimento. E isso ninguém vai te tirar, né? Então, quem tem vontade de estudar, de trabalhar na área de estética, é uma área muito bonita, muito gratificante, né? Mas precisa estudar, porque, veja, você não pode trabalhar de forma isolada uma técnica, sem ter, como eu mostrei hoje para você, você precisa ter todo um conhecimento, uma amplitude para você conseguir trazer o melhor resultado, né? Porque não adianta nada, é qual creme que é bom para espinha, né? Sabe? Depende, né, do Precisa tipo da de base, acne. né? Sim, precisa da Precisa ter base, você precisa essa base. entender dessa questão da desbiose intestinal, que isso vai influenciar muito no resultado. Inclusive, para a questão de perda de medidas, essa questão da desbiose é muito importante. Então, sempre é bom procurar um nutricionista, e se você não tratar o intestino, você vai ter muita dificuldade de emagrecer, por incrível que pareça, né? Então, mais uma dica aí no tratamento da gordura localizada, né? Procurar um nutri e tomar aí um probiótico. O probiótico está em alta agora, né? Em todas as situações, porque a gente realmente sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? Então, coisas que não estão funcionando aqui vão refletir em vários aspectos do nosso corpo. Perfeito. Gostaria, para finalizar, agora que tu falasse um pouquinho sobre esse trabalho que tu está fazendo de acompanhamento personalizado, de mentoria personalizada, para o pessoal conhecer também esse Certo? teu trabalho. Então, assim, desde que eu comecei na área da estética, assim, eu faço cursos livres também para aperfeiçoar, e eu gosto muito dos cursos livres, porque às vezes são coisas que você não teve na graduação e que te agregam muito. Eu já fiz vários cursos livres, assim, maravilhosos. O seu é um curso excelente, né? Todo mundo Obrigada. fala super bem, você é super atenciosa, é incrível. Mas a gente precisa ir além dos cursos livres, né? Então, assim, eu sempre me disponibilizei e gosto disso, né? De ajudar, de dar dicas, enfim, de compartilhar conhecimento, né? Mas, Participa dos grupos livres que a gente tem no WhatsApp. Eu sim, sei que sim, você é bem ativo, sempre também dando umas dicas, tentando orientar o pessoal. Então, eu sei que você é bem ativo aí na participação dos grupos também. às vezes eu não tenho tempo suficiente porque eu nem sei como você dá conta de tudo isso. É muita gente, muita pergunta, né? Eu falei assim, nossa, já que tem que rebolar para para conseguir dar conta de tanta demanda, né? Então, assim, eu percebo, muitas vezes, muitas pessoas me chamam no privado também para trocar algumas informações, que às vezes existe uma demanda de um protocolo mais personalizado, né? Então, a pessoa está com dificuldade em avaliar, em fazer uma avaliação e determinar um protocolo, com um terapêutico, com um tratamento, né? É muito importante também que de tempos em tempos é legal a gente alterar a terapêutica de tratamento, que a pele tem uma bioadaptação, então depois de um tempo aquele creme que funcionava muito bem agora já não funciona mais. Então existe, né, eu penso, essa necessidade de elaborar um protocolo personalizado. Então, eu vou me disponibilizar para quem tiver um interesse, né, de fazer essa mentoria, né, personalizada. Então, você pode enviar uma foto do seu cliente, eu faço a avaliação para você, se assim você desejar, e indico, né? Olha, você vai fazer isso, adotar essa postura, fazer esse tratamento, intercalar com esse, fazer mesmo um protocolo de tratamento para o seu cliente, né? Vou oferecer Uhum. esse serviço, né? Já faço para algumas pessoas e tentar, assim, ajudar e trazer os melhores resultados possíveis, que às vezes a gente Perfeito. está perdido, né?
O pessoal que está começando tem grande dificuldade na hora da avaliação. Os primeiros, né? Então, assim, eu sei que você presta esse suporte, o pessoal que quiser mais informações pode estar seguindo aí o Instagram, chamando no direct, que o professor Max vai dar todo o auxílio. Ele não tem a ligação só com a parte de intradermoterapia, é estética geral, tá, pessoal? Tanto parte de avaliação de pele, tratamento para acne, capilar, redução de gordura, tudo que for procedimento estético, vocês podem estar pedindo auxílio lá no direct, que ele está disponível aí para ajudar o pessoal também. E o trabalho dele é muito bom, então acho que vocês vão gostar. Quem tiver com essa dificuldade, que está precisando aí de um acompanhamento personalizado, pode estar chamando ele, que ele vai estar dando esse auxílio no direct. Porque assim, você vai continuar fazendo o seu auxílio também, mas tem pessoas que necessitam realmente, falar assim, olha, Max, eu não estou conseguindo, né? Eu gostaria que você me ajudasse a montar um protocolo personalizado. E eu vou fazer esse trabalho, né? E ajudar aí a pessoa para conseguir ter esse resultado que ela gostaria e que ela deseja. Perfeito, então eu quero agradecer muito a tua disponibilidade de estar participando aqui com nós. Espero que futuramente você volte a fazer live aqui comigo, que vai ser um prazer enorme. Assim que você quiser. E a gente traz aí umas diquinhas bem legal para o pessoal aí que está trabalhando na área, que com certeza sempre ajuda, sempre tem muito a agregar essa troca de conhecimento. E muito, muito obrigado por ter participado. Uma boa noite para o pessoal aí. Bastante tenso, né? Mas agora eu fiquei calmo. Foi um bate-papo muito gostoso. Você é uma pessoa muito simpática e eu agradeço muito mais uma vez a participação. Obrigado mesmo. Não, mas foi super tranquilo. Eu também, assim, não sou as mais expert aí em questão de live. Estou começando agora, então a gente está ajustando, mas o pessoal consegue acompanhar bem. Então, parece que 1 hora de live fica até pouco tempo, né? Quando a gente começa tá falando desses assuntos que a gente gosta, mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Mais uma vez, muito obrigada, professor Max. Espero que o pessoal te siga lá e converse contigo no direct, para você também estar mostrando todo esse teu potencial que eu sei que você tem, esse trabalho bonito que você está fazendo. E só antes de finalizar, eu quero dar um recadinho para o pessoal que não comprou o curso. Ainda estamos com o desconto de 20%. Então, aproveitem. Isso aí, aproveitem comprar o curso. Eu sei que tem um pessoal que está aguardando para comprar essa semana. A gente disponibilizou ainda alguns cupons e logo vai encerrar as vagas da turma. Mas é isso aí, qualquer coisa vocês me chamem no direct aí também. Vou deixar a caixinha de perguntas essa semana e vocês podem estar perguntando. O professor Max deixa uma caixinha de pergunta lá no Instagram dele, para o pessoal fazer algumas perguntinhas que ficou, de repente, aqui durante a live. E aí a gente vai estar respondendo com todo amor e carinho aí para vocês, tá bom? Beijo, boa noite. Boa noite para todo mundo. Beijo. Até mais. Até. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.